Olá, meninos e meninas. Aqui no canal de Rokigami no YouTube, hoje eu vou conversar com vocês sobre macronutrientes, metabolismo energético. Gostaria de pedir a vocês que me ajudassem a divulgar esse canal, uma vez que eu estou gravando aulas específicas na área de atividade física, né? Metabolismo muscular, etc. E se vocês puderem me ajudar, agradeço bastante. E as pessoas que puderem me seguir se inscrevendo, também agradeço. Bom, hoje o nosso tema é a questão de nutrientes, né? Vamos começar pela contração muscular. O que acontece quando você contrai seu músculo, né? Você sabe, você tem aquele encurtamento da unidade sarcomérica, ligação de actina e miosina. Então, quando contraído, você tem um encurtamento, ou seja, se você notar aqui, ó, né, existe uma ligação actina-miosina com um encurtamento da unidade sarcomérica, e quando você relaxa, você tem o alongamento, né? Então, basicamente, esse sistema ele é catalisado pelo cálcio e você precisa de ATP, trifosfato de adenosina, e a enzima ATPase. Então, você precisa de cálcio para fazer essa contração. Então, é um primeiro nutriente importante do metabolismo energético. O ATP você pode fazer por vários caminhos, geralmente você faz ou pelo metabolismo glicolítico anaeróbio, ou pelo metabolismo oxidativo da glicose, ou pelo metabolismo oxidativo do ácido graxo. O fato é que você gera o ATP, esse ATP é associado à ligação actina-miosina, você quebra a ATPase, né? Então a miosina se liga na actina, que é aqui. É mais ou menos o esquema dessa contração muscular. Então você tem aqui a miosina, aqui de vermelhinha a miosina, a cabeça da miosina ligando na actina e fazendo o reposicionamento que tem associado à contração. Quando você relaxa, você capta esse cálcio. Onde é que você guarda ele? Você guarda num retículo sarcoplasmático, que você estudou, né? Você estudou isso na época da histologia. Então você tem o retículo endoplasmático, no músculo nós chamamos de sarcoplasmático. Então você tem o cálcio catalisando a reação actina-miosina, né? Ou miosina-actina, depende do que você quer, via complexo troponina, né? Então essa ligação, essa concentração depende, essa contração depende de ATP, depende de vitaminas, minerais e oligoelementos, né? O cálcio, então, é muito importante e um dos motivos de fadiga é a diminuição desse cálcio pela reação com fosfato da quebra do ATP, gerando fosfato orgânico e disponibilizando o cálcio para você fazer a contração. Mas isso é um papo para outra aula, que por sinal será a próxima, né? E aí você faz o que? Você pega o ATP, né? Quebra esse ATP em ADP e gera a energia mais o fosfato inorgânico. Existe a possibilidade de você pegar dois ADPs de fosfato de adenosina, quebrar e gerar mais energia, né? E gerar AMP, que é o monofosfato de adenosina. À medida que você gera monofosfato de adenosina, o monofosfato de adenosina é um sinalizante para a MPK, que é a quinase do AMP, onde você tem essa quinase do AMP como um estimulante do metabolismo oxidativo. É um sinal de adaptação metabólica. Mas vamos ficar aqui no ATP, quebrando, gerando ADP, energia, né? Esse ADP, uma vez que ele está lá no seu corpo, ele deve ser refeito, né? E ele é refeito geralmente como, né? Usando energia. E essa energia vem geralmente de onde? Da creatina. Então a creatina lá nessa região da ligação actina-miosina, a creatina fosfato doa, né, a energia para você refazer o ATP, e o ATP você quebrará, né, para fazer energia para contração muscular. E a creatina chega lá na forma de creatina fosfato ou fosforilcreatina. A creatina fosfato é gerada exatamente pegando a energia de outro ATP, onde você gera ATP, é como se ele fosse um carregador de energia. É onde você gera ATP no citoplasma, na glicose anaeróbia, ou na mitocôndria, no metabolismo oxidativo da glicose ou do ácido graxo, né? E aí você usa esses macronutrientes como substrato para fazer seu trifosfato de adenosina. E a forma como você gasta essa energia é muito interessante, porque numa atividade física onde você gera muito poder ou muita velocidade de contração, você gasta aquilo que está pronto, né? Aquele que já está guardado, que já está por ali. É o ATP e a creatina fosfato. Então esse em vermelhinho é o famoso metabolismo que eles chamam de anaeróbio alático ou metabolismo fosfagênico, né? Então ele usa seus ATPs, sua creatina fosfato pronto, e ele dura alguns segundos, né?
É muito variado, mas à medida que você vai gastando, você não refazendo, você perde força. Para você refazer, você vai refazer numa velocidade menor. Automaticamente você, quando você sai do fosfagênico e passa para o segundo sistema de produção de energia, que gera trifosfato de adenosina de uma forma mais rápida em quantidade grande, bruta, né? Você tem o que? A glicólise anaeróbia, que é o metabolismo alático, né? Ou quer dizer, anaeróbio lático. Aí você que faz o que? Você pega a glicose, quebra ela, gera ATP até gerar o piruvato. Ali o piruvato você pode caminhar para lactato ou você pode enfiar na mitocôndria e fazer acetilcoenzimar. Mas o fato é que a glicólise anaeróbia, que é a segunda fonte mais interessante que gera numa quantidade grande o ATP, numa velocidade alta, não numa eficácia grande, né? É um caminho metabólico que contribui para que você mantenha no nível adequado a sua força ou a sua velocidade. Então pega, por exemplo, o atleta que corre 100 metros rasos, né? Ele corre 100 metros rasos, ele usa puramente o ATP e a creatina fosfato. Então nesse atleta, o ideal, até 200 metros, né, é que você force nele a produção de ATP e o acúmulo de ATP e creatina fosfato, dando creatina, dando fosfato orgânico, né, fazendo aquele partindo da premissa que tem que fazer um metabolismo explosivo nele. Eu tô com tosse hoje, que eu tô gravando essa aula, então vai atrapalhar um pouquinho vocês, me desculpem, tá? E aí, o que acontece? Gastou a energia, você começa a falar para o seu corpo, o seu músculo fala assim, olha, eu preciso de ATP. Aí você vai começar a fazer o ATP, então você começa a fazer aonde? Se você quer manter um nível de energia, ou de demanda de energia grande, você usa a glicólise anaeróbia, né? Aí o seu gasto energético pode até cair um pouquinho, né? Se você começar a gastar energia numa velocidade menor, de um tempo maior, você passa para o aeróbio, que o aeróbio fornece menos quantidade bruta. Estou falando em quantidade bruta. Então, em quantidade bruta por pouquíssimo tempo, ATP e creatina fosfato. Em quantidade bruta, por um tempo razoável de até mais ou menos 1 hora, depende da sua capacidade física e seu treinamento, glicólise anaeróbia. Depois você passa para onde? Para o aeróbio, que geralmente usa a glicose no metabolismo oxidativo, que pega o resto da glicose anaeróbia, que é o piruvato, enfia na mitocôndria, gera acetilcoenzimar, roda o ciclo de Krebs, né? Faz o NADH que vem da B3 e o FDH2 que vem da B2. Na cadeia de transporte de elétrons, aí você consome oxigênio, né? Você refaz seu ATP. Refaz. 70% do ATP que você faz, na verdade, você refaz. A quantidade de ATP que você gasta durante o dia é mais ou menos o equivalente ao seu peso. Então pensa assim, poxa, mas se eu peso 70 kg, como é que eu gero 70 kg de ATP? Não, você não gera, você regenera, né? Então você precisa de substrato. Agora entenda assim, toda vez que você fizer uma atividade física onde você faz glicólise anaeróbia, a adaptação metabólica vai fazer que você tenha maior expressão das enzimas daquela área, da glicose anaeróbia. Assim como quando você especializa no metabolismo aeróbio, você vai ter mais expressão de enzimas do metabolismo aeróbio, seja metabolismo aeróbio usando a glicose, ou seja metabolismo aeróbio usando o ácido graxo, né? É como se você treinasse o seu corpo para expressar mais enzimas para aquele caminho que você faz sempre. Então, todo cara que faz glicolítico anaeróbio, ele com certeza tem uma expressão maior das enzimas glicolíticas anaeróbias. E esse cara, ele é treinado para usar a glicose no metabolismo anaeróbio, né? E automaticamente ele é treinado também, na adaptação metabólica, a pegar o ácido lático, jogar para fora ou metabolizar o ácido lático. Lógico que ele pode ter a fadiga lática ou fadiga ácida, como nós chamamos, mas ele é mais treinado. Então você que não é treinado, você vai ter a fadiga ácida mais rápido, né? Assim como o aeróbio, se ele é treinado a fazer o metabolismo oxidativo da glicose, ele pega a glicose, gera ATP na glicose anaeróbia, aí acabou o piruvato, gera o piruvato, põe dentro da mitocôndria, gerou o piruvato, põe na mitocôndria. Na mitocôndria você vai fazer acetilcoenzimar e você vai rodar o ciclo de Krebs e vai fazer substrato para a cadeia de transporte de elétrons e refazer seu ATP. Toda vez que você treinar nesse ciclo energético, você vai aumentar a expressão das enzimas desse ciclo energético. Você ainda está usando a glicose. E aí o que acontece com você? Você fica especialista nessa área. O que faz você ser especialista nessa área? O tipo de atividade que você faz,
Então você tem que treinar para ser o especialista da área. Então você vai ter que fazer o quê? Pavimentar um caminho de aumento de expressão de enzimas para que você tenha mais eficácia metabólica. Assim como o metabolismo oxidativo de ácido graxo, né? Que é mais lento, né? Porque você pega o ácido graxo, tira o tecido adiposo, transporta no citoplasma da sua célula, leva para a mitocôndria faz a beta-oxidação, faz acetilcoenzimar vai para a sua mitocôndria. Na sua mitocôndria você vai fazer o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs vai fazer NADH, FDH2, que você vai usar na cadeia de transporte de elétrons para refazer seu ATP ou trifosfato de adenosina. Ou seja, é um caminho mais eficaz porque ele vai render mais ATP, mas é um caminho mais lento, né? Esse é aquele cara que é o maratonista, é o fundista, né? A glicólise, ela tem dois caminhos, ou tem o metabolismo glicótico anaeróbio, ou tem o oxidativo. O oxidativo é altamente eficaz, ele termina em CO2 e água, né? E ATP, tá? Mas assim, você gera menos em termos de volume. Então, ao tipo de exercício que você faz, ele direciona o resultado que você vai ter no seu metabolismo adaptativo. Agora eu vou fazer a propaganda do meu projeto, né? Vamos estudar comigo, vamos estudar bioquímica, farmacologia, fisiopatologia, fitoterapia. A bioquímica é a base para você se dar bem na área de saúde, né? Entendendo bioquímica, você entende farmaco, você entende fisiopatologia, você entende tudo, na verdade. Então, a bioquímica é o sedimento básico, né? Eu convido vocês a estudar comigo na área do conhecimento. Lá eu tenho cursos gratuitos e cursos pagos, né? Evidentemente que eu tenho que viver de alguma coisa. Eu tenho esse YouTube que você está acompanhando agora, que é gratuito, né? Você deve ter acessado. Você não paga nada, né? Tem o Facebook, lá no Facebook eu também boto umas aulinhas lá, que é gratuito também. Tem o Instagram, né? Que você bota as coisinhas curtas lá, só para jogar o que a gente chama de pulga na trás da orelha do povo, né? Mas aí vou convidar você a pisar comigo, vamos embora junto, né? E vamos continuar a nossa conversa. Então, olha só que legal. Então, você tem, em termos de energia, o aeróbio usando o lipídio, que fornece uma quantidade de energia muito grande, até 6 horas, né? Eu falo assim, esse aeróbio lipídico e o aeróbio usando carboidrato, eles são altamente eficazes e não deixam resquício nenhum. O mais interessante é o aeróbio usando carboidrato. É só você repor o carboidrato que está tudo tranquilo. Esse aeróbio que usa o lipídio, ele ainda aumenta seu ácido graxo livre, que pode gerar fadiga central, né? Que vai levar o triptofano para o seu cérebro, gerando quinurenina, quinurênico e serotonina, que a gente não sabe se é o quinurênico ou a serotonina que é responsável pela fadiga, mas ainda vamos descobrir. De forma interessante, o aeróbio, ele se gastando a glicose numa boa, gera CO2 e água. O anaeróbio, ele vai gerar piruvato em grande quantidade, porque você vai usar a glicose em grande velocidade. Você pode não conseguir metabolizar esse piruvato, então você vai fazer o quê? Você vai gerar ácido lático. Então você passa de um carboidrato para um ácido. Evidentemente que o pH tende a ficar mais ácido, isso gera fadiga. Ou você faz o que a gente chama de fosfagênico, que se usa ATP, a creatina fosfato, que dura pouquíssimo tempo, né? Mas que você gera um poder grande, né? Então você tem esses sistemas de fonte de energia e de acordo com o treino que você faz, você vai gerar o quê? Um caminho preparado para te apoiar do ponto de vista de geração de energia usando seus macronutrientes. Lógico, se você tiver os macronutrientes, mas não tiver os micronutrientes, não vai adiantar muita coisa. Então vamos supor, para fosforilar qualquer coisa, você precisa de magnésio. Se faltar magnésio em você não vai fazer só ATP, você não vai fazer só creatina fosfato. Automaticamente lá no seu músculo, você vai ter o quê? A fraqueza, né? O que é a fraqueza? É a falta de ATP para contração muscular. Você até quer, o seu cérebro manda, mas seu músculo não obedece, né? Então, o caminho metabólico geralmente é esse. O anaeróbio, você pode pegar o ATP que está guardado, a creatina que está guardada, ou você faz o metabolismo glicolítico do carboidrato, né? Pega a glicose ou a frutose e faz seu trifosfato de adenosina. No aeróbio, você pode continuar com o carboidrato dentro da mitocôndria, né? Aí você vai usar oxigênio na cadeia de transporte de elétrons e gerar seu trifosfato de adenosina. Na verdade, você vai regenerar seu trifosfato de adenosina usando o caminho metabólico do piruvato, acetilcoenzimar, ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons, você faz o ATP com o oxigênio. Então, quando você opta por fazer o aeróbio
do carboidrato, você forçosamente passa pelo anaeróbio. Então você gera o ATP no anaeróbio e você gera o ATP no aeróbio. Automaticamente a quantidade bruta de energia, que eu diria ATP por segundo, é maior aqui do que na oxidação de lipídio. Aí você pega o ácido graxo, tira lá do seu tecido adiposo, transporta ligado na albumina, né? Vai para o seu célula muscular, na sua muscular ele vai entrar no seu músculo, vai ligar na coenzima A, vai fazer a acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A vai levar esse ácido graxo, né, transportando ele, por isso que é acil, né, ele vai jogar ali na membrana da mitocôndria, a carnitina pega esse acil, que é o ácido graxo, né, e joga para dentro da mitocôndria, na membrana ali, né, e a carnitina para o transferar tipo 1 e tipo 2, vai lá dentro do seu mitocôndria refazer a acetilcoenzima A. Lá na acetilcoenzima A, dentro da mitocôndria, vai sofrer a beta-oxidação fazendo acetilcoenzima A. Né? E também vai fazer copos cetônicos, 3-beta-hidroxibutirato, acetato, acetona, que é um marcador da beta-oxidação, que você pode usar em exames laboratoriais. Aí você jogou lá, você fez acetilcoenzima A, acetilcoenzima A no ciclo de Krebs, você vai usar, né? No ciclo de Krebs você vai fazer GMP, que vai ser convertido diretamente para ATP, e no ciclo de Krebs você vai fazer NADH e FDH2, que na cadeia de transporte de hélices com gasto de oxigênio você vai refazer seu ATP. Então esse é o ciclo energético. Em termos de ATP por segundo, vamos fazer esse cálculo, né? O fosfagênico anaeróbio é o mais rápido, então é mais força, mais velocidade, mas pouco tempo. E o segundo colocado, o glicolítico anaeróbio, que pega o carboidrato e faz ATP. O terceiro colocado, o metabolismo aeróbio de carboidrato, né? O quarto colocado, o metabolismo aeróbio de lipídio, em termos de quantidade. Então, o macronutriente é usado para fazer energia desse jeito, né? E aí você pega, por exemplo, o carboidrato, ingere o bichinho, né? E aí é interessante que você pode ingerir, há estudos mostrando o benefício de carboidrato. Eu gosto muito, né? Você tem a dextrose, você tem a maltodextrina, a frutose. Os estudos mais recentes mostram que a frutose ele prolonga um pouquinho esse efeito, né? Então pega aqui o carboidrato, você ingere ele, aí você tem a opção de pegar esse carboidrato, usar como fonte de energia direto, porque você está precisando, sintetizar lipídio, sintetizar glicogênio, ou usar para fazer energia. No caso de você usar para fazer energia, a glicose que está armazenada na forma de glicogênio, que está circulando no seu corpo, ou que está na forma de milglicogênio, que nós estamos falando de músculo, ele vai sofrer a glicólise anaeróbia. Né? A glicose anaeróbia é até aqui, o ácido pirúvico, ele faz ATP, né? Esse ácido pirúvico você pode usar para várias coisas, mas ó, você pode fazer o ácido lático, ou você pode fazer a acetilcoenzima A, que vai rodar o ciclo de Krebs. E aí você vai ter acetilcoenzima A rodando o ciclo de Krebs, depois a cadeia de transporte de elétrons. No ciclo de Krebs você faz um ATPzinho e na cadeia de transporte de elétrons você faz mais ATP também, ou refaz, né? Agora, vamos supor que você está fazendo esse caminho aqui, até ácido pirúvico. Você não consegue fazer a conversão para acetilcoenzima A. E você pode não fazer a conversão porque você tem falta de vitamina. Por exemplo, você precisa da B1, da B2, da B3 e do lipóico para o complexo piruvato deshidrogenase. Né? Aí você pensa, pô, se faltar B1 então, minha glicose, meu metabolismo do ciclo de Krebs está danado. Tá, se faltar B1 você não vai rodar o ciclo de Krebs. Né? Seu ciclo de Krebs paralisa. Então, vou imaginar um cara sem B1. O ciclo de Krebs dele simplesmente não vai funcionar. Né? Mas você pode fazer um ácido pirúvico a partir de aminoácidos. Aí que está a questão. O pessoal que faz maromba, né, fala assim, eu vou usar um carboidrato que ele é anticatabólico. Anticatabólico porque ele parte da premissa que se você precisar de ATP e você continuar fazendo glicose anaeróbica, seu corpo fala assim, pô, eu preciso fazer glicose. E para fazer glicose ele lança a mão da gliconeogênese. Para lançar a mão da gliconeogênese ele usa aminoácidos. Por exemplo, a alanina é convertida diretamente a ácido pirúvico. Né? E o ácido pirúvico daqui para cima pode fazer a glicose de novo. Né? Então você tem o oxalacetato também, que vai fazer a glicose. Então você faz o caminho reverso. Aí você faz a glicose para quê? Para usar a glicose anaeróbica. Aí você pensa assim, não, estou perdendo tempo. Não está. Porque muitas vezes você pega intermediários do metabolismo da glicose anaeróbica e pega esse esqueleto de carbono e faz um aminoácido. Por exemplo, o ácido pirúvico não serve só para fazer o ácido lático ou acetilcoenzima A. Você pode fazer com ele um aminoácido chamado alanina. Né? Aí você pensa assim, o que mais? 3-fosfoglicerato, você pode fazer a serina.
Da serina você pode fazer a glicina. E usando a serina você pode fazer a transsulfuração e fazer a cisteína, né? E aí você começa a fazer aminoácidos não essenciais. Dentro do ciclo de Krebs, você pode usar o oxalacetato para fazer o aspartato, você pode usar o alfa-cetoglutarato para fazer nosso famoso glutamato, glutamina, e a partir do glutamato e glutamina você faz arginina, ornitina, citrulina, e você faz também as poliaminas, que são fundamentais para a matriz extracelular do músculo, né? Então você usa, se vamos supor, eu estou consumindo não tem carboidrato suficiente. Depende da intensidade de atividade física que você faz e o tempo, né? De repente, você não precisa usar o carboidrato como anticatabólico. Você pode descobrir isso consultando com um profissional que vai fazer, olha, eu vou dosar o nitrogênio e a ureia em você. Se o seu nitrogênio está aumentado, a amônia, é porque você está gastando proteína, né? Aminoácido. Mas ele tem que estar aumentado, porque geralmente você gasta a proteína. Você gasta numa quantidade pequena, até 5% é normal. Mas aí você tem que fazer o quê? Não pode gastar demais. Se você gastar demais, quer dizer que você está tendo catabolismo. E o catabolismo no seu corpo, quando é proteína, você mede diretamente olhando a ureia e a amônia, né? Ou amônia, né? A amônia. Então você usa o carboidrato para isso. O lipídio, você vai fazer o quê? O lipídio você vai quebrar, vai usar o glicerol, e o glicerol vai ser usado para fazer o glicerol-D 3-fosfato, que vai fazer o caminho aqui metabólico, né? Do parcialmente a glicose anaeróbica, mas ele vai fazer acetilcoenzimar também. Aí você pode pegar esse triglicerídeo, gerar o ácido graxo sofre a beta-oxidação. A beta-oxidação faz NDH-FDH2, mas também faz acetilcoenzimar. E aí você vai usar todos eles no ciclo de Krebs e fazer a substrato para a cadeia de transporte de elétrons, você vai refazer seu ATP. Então é assim que você usa o seu macronutriente para fazer o trifosfato de adenosina, né? Então você fala assim, eu vou usar o carboidrato como preferência. Você tem que treinar seu corpo, suas células musculares, para estimular esse caminho aqui. Quando você faz uma atividade que é glicolítica anaeróbia, você treina seu corpo, aumentando a expressão das enzimas para fazer esse caminho. Automaticamente você aumenta seu glicogênio hepático e muscular, você aumenta as enzimas que fazem esse caminho metabólico aqui, e você até aumenta o sistema de detoxificação do ácido lático, né? Aí você fica expert nesse caminho aqui. É o cara que corre 200 metros rasos, 400 metros rasos, por exemplo. Até 800 metros rasos ainda consegue fazer esse caminho aqui. Para cima disso, ele já começa a usar o metabolismo oxidativo da glicose, que é bom também. Só que você vai fazer menos ATP por segundo, né? Aí você pode, se você controlar, mal controlado esse sistema aqui, você vai usar a proteína. Sempre você vai usar a proteína, mas você vai usar mais. Se você usar mais, sobra menos aminoácidos para você fazer síntese proteica. Ou você até pode fazer a degradação da proteína para fazer carboidrato, né? E aí você vai ter problemas. Então, metabolicamente falando, né, o sistema de produção de energia, o ATP para atividade física, é assim. Na verdade, para o seu corpo é assim também, né? Então, por exemplo, o seu cérebro. O neurônio adora pegar uma glicose e fazer o metabolismo oxidativo da glicose com sua glicose, né? Então, ela gosta, ele adora fazer isso. Né? Então, ele tem as mitocôndrias. 50% do citoplasma do neurônio é mitocôndria. Para quê? Para refazer seu ATP ou refazer seu ATP, que sua cabeça não para nunca, né? Agora, pensa assim. Na cadeia de transporte de elétrons, né, eu refaço meu ATP. E lá, dentro da mitocôndria, eu completo o metabolismo oxidativo. Então, quando você fala assim, metabolismo oxidativo, você já vai pensando em mitocôndria. Metabolismo oxidativo, mitocôndria. Você vai ter que ter muita mitocôndria. Então, qualquer produto que você olha que tem comprovação científica que faz a mitocondriogênese ou a biogênese mitocondrial, pode ser interessante do cara que faz o metabolismo oxidativo, né? No cara que faz o metabolismo glicolítico anaeróbio, não é interessante, porque ele não precisa, está pouco lixando mitocôndria, apesar de que ele tem mais mitocôndria do que o sedentário. Mas ele, assim, na hora do vamos ver mesmo, ele usa o citoplasma, né? Aí você tem a mitocôndria pega a acetilcoenzimar, né, que você gera a partir do piruvato ou da beta-oxidação. E aí você faz o substrato para o ciclo de Krebs, né, roda o ciclo de Krebs. Aí você faz o NDH-FDH2 e
Na sua cadeia de transporte elétrico, você vai usar esses dois aqui para doar prótons e elétrons, para fazer aquele fluxo de prótons e elétrons usando as UCPs, né? E aí você vai refazer seu ATP, que na verdade você refaz o ATP, na verdade você quase não faz. A maior parte você refaz, né? Então você refaz seu ATP, e aqui é o metabolismo oxidativo, você precisa de oxigênio, automaticamente a perfusão sanguínea é fundamental. Então você começa a pensar assim, poxa, então quer dizer que eu preciso relaxar e melhorar a perfusão sanguínea. Sim. Né? Assim como o recovery que você faz do metabolismo glicolítico anaeróbio, numa musculação, por exemplo, é um metabolismo oxidativo. Automaticamente você precisa da mitocôndria para se recuperar, automaticamente você precisa de oxigênio para se recuperar, automaticamente você precisa de perfusão sanguínea para se recuperar, mas também você precisa de substratos. E quem leva? O sangue, né? Hormônios, né? Fator de crescimento, nutrientes para consertar a lesão muscular, quem leva é o sangue. Né? Então, outra coisa interessante é o seguinte, que a gente não gosta de fazer, né? Usar os aminoácidos com substrato para rodar o ciclo de energia. Então, para além de glicina, cisteína, você faz o pirúvico. Isoleucina, leucina e triptofano, você faz acetilcoenzima A. Aspartático e asparagina, você faz o oxalacetato. Tirosina, filanina, aspartático, você faz o fumárico. Isoleucina, metionina, treonina, valina, o succinilcoenzima A, todos eles são compensados de Krebs. Glutâmico, glutamato, histidina, glutamina, prolina, arginina, alfa-cetoglutarato, que está aqui no ciclo de Krebs também. E a isoleucina, metionina, treonina e valina, você faz acetoacetilcoenzima A, que depois você quebra em dois e faz acetilcoenzima A. Essa é a degradação que acontece dos aminoácidos. Mas o que você faz? Você tem que primeiro tirar o nitrogênio. Automaticamente, toda vez que você degradar esses aminoácidos para fazer a sua energia, o seu amônio vai subir e a sua ureia também. Né? Então, dosar amônio no sangue pode ser uma boa opção pós-atividade física, exatamente para você ter uma ideia de como está degradando a sua proteína. E se você der um carboidrato, sua proteína, seu amônio cair, quer dizer que você estava tendo catabolismo. Aí justifica usar uma malto, uma dextrose, uma frutose como anticatabólico. Né? Aí você soma tudo isso e você obtém um resultado. Agora pensa assim, glicose, glicogênio, glicose na glicose anaeróbia. Você faz seu ATP, seu metabolismo anaeróbio. Né? Glicose, glicogênio, glicose no metabolismo anaeróbio da glicose. Você faz mais ATP, mas na velocidade menor. Aí você gera o metabolismo aqui do ATP, ciclo de Krebs, 32 ATPs. Né? Aí você, mas aqui é o metabolismo oxidativo, mas a velocidade é menor. Aqui você tem o ácido palmítico sofrendo a beta-oxidação, né? Gera acetilcoenzima ácido de Krebs e uma molécula de ácido palmítico vai gerar 130 ATPs, vai regenerar, na verdade, mas isso é metabolismo aeróbio. Substratos de energia para formação de energia preferenciais, né? A glicose e o ácido graxo. A glicose pode ser usado no metabolismo oxidativo com gás de oxigênio, que é o aeróbio, ou no anaeróbio. Aí tudo depende do qual caminho que você está pavimentando para o seu corpo seguir do ponto de vista metabólico. Você vai se adaptando. Né? Então não se engane, você vai fazer metabolismo anaeróbio. Você se adapta a ele. Então você fica preparado para fazer o anaeróbio com mais frequência. De repente você, eu sou anaeróbio, mas eu vou correr uma maratona. Não vai dar certo. Né? Você até pode conseguir terminar, mas você nunca vai terminar lá na frente. Você vai fadigar logo, né? E você vai se enrolar. Então, o macronutriente com fonte de energia, você tem o caminho convertendo para ATP. Mas não se esqueça que o macronutriente precisa do micronutriente. Nessa aula de hoje eu falei para você sobre o cálcio, falei sobre magnésio, né? Falei sobre a B1, falei sobre a B2, sobre a B3, sobre o ácido hipórico. O metabolismo oxidativo depende de coenzima Q10. Né? Então você precisa desses produtos para você refazer seu ATP. Então não adianta você falar, eu vou usar um carboidrato, mas você não tem magnésio. Né? Então você não vai usar seu ATP. Então você tem que trabalhar em cima do macronutriente e o cálculo energético para você ter eficiência máxima. Então se você faz o metabolismo oxidativo da glicose, você tem que pensar assim, eu vou usar a glicose para fazer o metabolismo oxidativo. Então eu vou fazer a glicose anaeróbia, eu vou pegar o piruvato, vou colocar na mitocôndria, vou fazer acetilcoenzima A, vou rodar o ciclo de Krebs, aí eu vou depois acionar a cadeia de transporte elétrico. Aí você precisa usar o seu macronutriente e o seu micronutriente para ter eficácia máxima. Enzimas e coenzimas são necessárias, então não tem como você fugir. Né? Então você nunca usa um macronutriente como fonte de energia sozinho. Né? É besteira.
É igual você falar assim, eu vou fazer uma dieta cetogênica, vou comer só gordura. Mas peraí, e os micronutrientes para você fazer o metabolismo, a beta-oxidação e tudo mais? Ah, não tem. Não tem, não vai dar certo. Então você tem que equilibrar os micronutrientes com os macronutrientes. Isso exige conhecimento e planejamento, né? Então você precisa planejar os macronutrientes e os micronutrientes, a atividade física, e ver o que você está fazendo para você obter o máximo de efeito no seu organismo. Legal, meninas e meninos, muito obrigado pela atenção. Fica aqui a ideia de que você pode me ajudar divulgando essa canal no YouTube, ou você pode ajudar compartilhando a nossa árvore do conhecimento.com.br, o canal de Henry Kigami. Beleza? Legal, meus meninos, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado da aula, né? Curtam aí e recebam as notificações de novas aulas postadas. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.